Essa é a hora que a âncora joga a bomba e deixa com vocês. Theo Cury e Pedro Duran. Temos, de fato, assim, a gente não pode desconsiderar hipóteses do tipo até, eventualmente, de já estarem sabendo que Marçal ia tentar, mas por questões óbvias haveriam de, dizer, aqui você não pode subir porque o candidato de Jair Bolsonaro estava no carro. Nada pode ser descartado. Mas o quanto isso afeta a campanha, Pedro, de Pablo Marçal? Ou não afeta? A intenção dele era gerar a notícia. Não, eles acham que não afeta. Os articuladores da campanha do Pablo Marçal acham que esse não acolhimento dele na manifestação, a proibição de subir no trio e etc e tal, só ajuda a colocar mais caldo nesse enredo, que é o enredo do bolsonarista aderindo ao Pablo Marçal e do Bolsonaro obrigado a ter que acolher Ricardo Nunes. É assim que eles vendem, que eles propagam o cenário político aqui em São Paulo. Estou dizendo a campanha do Pablo Marçal. Curioso dizer também, Elisa, que o Pedro Venceslau falou com o Pablo Marçal ontem e eu falei, pergunta disso, pergunta dessa história. E aí o Pedro foi lá e perguntou, e essa racha no bolsonarismo aí? Qual que é a tua avaliação? E o Pablo Marçal respondeu para o Venceslau assim, estamos bem. Essa foi Estamos bem, ponto. O recado. Tanto que na nota, quando ele fala que foi impedido de subir no trio, ele disse que foi chamado para a manifestação pelo Bolsonaro, né? Que o Bolsonaro que teria chamado ele para participar desse ato. Mas que coisa, no 7 de ele setembro. afirmou isso? Ele afirmou isso. E Bolsonaro diz, por questões óbvias, ele não subiu, não deixamos. Porque chegou atrasado, né? Isso irritou o Silas Malafaia também, é verdade. Porque chegou atrasado? Tá? Porque chegou no final, já tinha acontecido o ato todo, Bolsonaro já estava discursando. Então, é aquela história de chegou atrasado e quis sentar na janelinha, né? Nesse caso, literalmente, né? Porque, efetivamente, ele queria uma posição mais privilegiada ali no trio e não conseguiu. Mas é o que eu dizia, 36 peças feitas para as redes sociais do Pablo Marçal, para o Instagram, que é a nova rede que ele criou depois do banimento das redes temporário na eleição de 2024. E essas 36 peças, Elisa, é impressionante o número de visualizações. Uma delas tem mais de 6 milhões de visualizações. Um desses cortes feitos para as redes sociais. Muitas, a maioria, mais de 1 milhão de visualizações. E isso, obviamente, é mais do que outros candidatos têm de seguidores nessas redes, né? Então, ele conseguiu o objetivo. Ele conquistou o objetivo, que foi associar a imagem dele a esse ato que vocês veem aí na tela e, consequentemente, passar um recado para o público bolsonarista de fato. Né? E aí você, analisando e olhando, Elisa, percebe a diferença entre os candidatos. Como cada um explora, né? Evidentemente, a gente tem que lembrar aqui que o Pablo Marçal vive disso, ganha dinheiro com isso. Ele é um profissional das redes sociais, né? Mas eu estou abrindo aqui o Instagram do prefeito Ricardo Nunes, até mostrar para vocês aqui que eu estou fazendo isso. Senão a gente vai achar que você está, na verdade, pesquisando uma receita de Tinder, bolo, né? E no Instagram do prefeito Ricardo Nunes... No Tinder aí é tu que me dizes, meu amigo. Tem 2, 3 peças aqui fazendo... Referência ao evento de ontem. 2 ou 3, olha a diferença, né? E aí eu vou até olhar a visualização aqui, que não dá para ver porque não tem nem vídeo, são fotos só, né? Do Ricardo Nunes, mas uma visualização muito mais baixa do que aquela que conseguiu o Pablo Marçal, que ganhou a batalha midiática, ponto. Ele ganhou a batalha midiática em torno do evento de ontem. Ricardo Nunes ficou mais afastado do presidente Jair Bolsonaro, não é levado para frente durante o discurso dele, acaba ficando ali para trás, e o Pablo Marçal explorou bem com uma equipe profissional de vídeo, fazendo esses vídeos e rapidamente subindo os cortes para as redes sociais e dialogando com esse público bolsonarista. Antes de te devolver para você conversar com o Theo, Elisa, vou só trazer o dado aqui da pesquisa Quest, que ela ajuda a explicar esse racha em números. A gente tem hoje, segundo a pesquisa Quest, a última pesquisa, entre aqueles que votaram em Bolsonaro no segundo turno de 2022, 39% declararam voto a Pablo Marçal e 33% declararam voto a Ricardo Nunes. Ou seja, o candidato apoiado pelo ex-presidente da República tem menos votos entre os eleitores do ex-presidente do que o principal adversário dele.